Olá, boa noite a todos. Meu nome é Gabriela Tanus e agradeço em nome da Casa Hunter a presença dos nossos convidados aqui hoje e a todos vocês que disponibilizaram o tempo para nos assistir. Então, o webinar de hoje, ele faz parte de um projeto chamado Respirar, que durante todo o mês de setembro vai falar das doenças raras pulmonares, né? E o tema de hoje é hipertensão pulmonar. É uma doença silenciosa, de difícil diagnóstico, devido ao fato que dela ter características e sintomas semelhantes a tantas outras doenças. Tá? Então, para conversar hoje sobre esse assunto, nós temos a presença de um grupo super seleto e diverso. Aqui nós temos a doutora Gisela Maier, que é a chefe do Centro de Hipertensão Pulmonar da Santa Casa de Porto Alegre. A doutora Gisela é cardiologista. Olá, doutora Gisela, tudo bom? Obrigada por a senhora estar aqui presente. Boa noite a todos, obrigada. Temos aqui também a presença do deputado federal, doutor Pedro Westphalen, que no momento articula a criação de uma frente parlamentar para diagnóstico e tratamento das doenças pulmonares crônicas e raras. Muito obrigada, deputado, pela sua presença aqui, por disponibilizar o seu tempo para a gente. Muito boa noite. Muito boa noite a todos. Prazer muito grande aí estar com a presença desse seleto grupo de homens e mulheres aí que fazem a diferença. Prazer muito grande. E para completar essa mesa, né, temos aqui o Antoine Daher, que é o presidente da Casa Hunter e também da Febraharas. A Febraharas é a Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras. Oi, Tony, boa tarde. Boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com dois grandes lutadores, um na área política, que luta conosco para a implementação de políticas públicas mais justas e eficazes para toda a população, é a doutor Pedro, e a doutora Gisela, que sempre ela fez, além do papel dela como médica, ela lutou na advocacy para a incorporação das novas tecnologias para poder dar uma qualidade de vida melhor para todos os pacientes com doenças raras. Muito obrigado por essa grande oportunidade. Muito bem, gente. Então, vamos lá para o nosso assunto. Falando sobre hipertensão pulmonar, nós não temos uma estatística, né, uma epidemiologia brasileira sobre a doença, mas se nós transferirmos dados de outros países para o Brasil, os dados nos mostram que a gente tem entre 1 a 2 casos a cada 1 milhão de pessoas, né? Essa quantização, com certeza, ela modifica de acordo com o grupo de risco, mas para a gente começar bem a nossa pauta, eu queria pedir, por favor, para a doutora Gisela, para ela nos colocar um pouquinho sobre o que é hipertensão pulmonar, o que pode ocorrer com esses pacientes, quais são as complicações adicionais, e essa questão de que demora o diagnóstico, porque justamente como ela envolve outros sintomas que podem ser confundidos com outras doenças, a senhora poderia começar dando esse panorama para nós, por favor? Claro que sim. Boa noite a todos, é um prazer para mim, uma honra estar perto, tanto está sendo conduzida pela Dani e estar trabalhando junto com o Tony e com o deputado Pedro Westphalen. A hipertensão pulmonar, na sua forma idiopática, é considerada uma doença rara, também quando ela é consequente a tromboembolismo pulmonar crônico. Mas o que será que acontece que a gente chama de hipertensão pulmonar, né? Em um dado momento, os pacientes têm uma alteração dentro das artérias pulmonares que fazem com que a pressão dentro delas se torne tão alta que é insustentável para o coração conseguir ejetar sangue para dentro dessas artérias. Para a gente ter uma ideia, a nossa pressão sanguínea normal no corpo é em torno, é 120 por 80, 110 por 70, né? E a gente chama, às vezes, de 12 por 7 ou 11 por 8. Mas, enfim, dentro do pulmão, a pressão é 1/5 dessa pressão. Ela é muito menor. Ela deve ser 20 por 10, 15 por 8. Então, ela é uma pressão muito baixinha. Em algum dado momento, existem alterações inflamatórias ou causadas por outras doenças que fazem com que essa pressão dentro do pulmão se torne 10 a 20 vezes mais alta do que ela deveria. Então, imaginem, se aqui a pressão é 120, né, 10 vezes mais seria 1.200, né, de pressão. Então, é uma pressão bastante alta, né? O mesmo acontece com o pulmão. Em vez de eu ter 100, 10 de pressão, eu tenho 100, tenho 90. Então, para esses doentes, é quase insustentável viver. Por que é insustentável? Porque se a pressão dentro do pulmão está muito alta, o nosso corpo tem muita dificuldade de captar o oxigênio que a gente respira.
E aí, se eu não puxo oxigênio para dentro do meu pulmão, eu não consigo oxigenar meu corpo. E aí eu tenho muita dificuldade para exercer qualquer atividade, né? Começa a hipertensão pulmonar dando muito cansaço nos doentes, porque eles não oxigenam o corpo. Então eu não tenho como caminhar, eu não tenho como fazer as atividades diárias, até o momento em que ela é tão extenuante que o paciente, até mesmo para se manter respirando ou para manter as funções vitais, tem dificuldade. Com isso, o coração sofre muito, né? E a gente acaba tendo insuficiência cardíaca. Esses doentes da hipertensão pulmonar, fisicamente, parecem normais, mas dentro dos pulmões eles estão extremamente doentes, né? E precisam de atenção como qualquer outro doente precisa, porque ela é uma doença com alta mortalidade, né? Em relação aos registros, Dani, só para a gente complementar, a gente ainda não tem registros brasileiros, mas até o final deste ano a gente está encaminhando para a publicação o primeiro registro da América Latina, que é feito pela região sul, liderado pela notícia. Santa Casa. Então, nós vamos ter, a partir do final deste ano, já, na última sexta-feira tivemos o último meeting entre os investigadores, né? E já vai ser encaminhado para publicação em breve. E aí nós vamos ter dados nacionais sobre hipertensão pulmonar, e o que vai nos ajudar muito nessas discussões de políticas públicas, né? Isso é excelente, doutora Gisela, porque pensando no processo de avaliação de tecnologias de incorporação, essa sempre é uma pergunta que para toda doença rara é bastante discutida. Afinal, nós estamos falando de quantas pessoas no Brasil, né? Então, estudos como esse que a senhora comentou agora são extremamente bem-vindos para ajudar nessa discussão. E aí, ouvindo o que a senhora está falando sobre a hipertensão pulmonar, quando, na experiência que a senhora tem de ambulatório, já tem esses pacientes, né? Quais são as manifestações mais graves? O que quando o médico sugere para os pacientes, olha, existe a possibilidade de você ter hipertensão pulmonar, quais são os sinais que se deve prestar mais atenção nisso? Pois bem, Dani, aí começa um dos nossos problemas, né? A hipertensão pulmonar tem sinais e sintomas muito semelhantes a outras doenças cardíacas e respiratórias. O principal sintoma da hipertensão pulmonar é cansaço excessivo aos esforços, né? Só que isso vai, quando a doença inicia, eu tenho cansaço, mas ao longo do tempo, que a doença progride, eu vou percebendo edema nos membros inferiores, eu percebo que o cansaço vai aumentando à medida que o tempo vai passando, né? Eu posso ter sintomas de outras doenças que também são causadoras de hipertensão pulmonar, como, por exemplo, as doenças reumatológicas, né? As dores articulares, ou então as alterações nas extremidades que as doenças reumatológicas causam, né? E a hipertensão pulmonar é muito confundida com outras doenças comuns, como asma, por exemplo, né? A hipertensão pulmonar aparece também em crianças, então frequentemente quando eu recebo uma criança com hipertensão pulmonar, essa criança foi tratada durante 2 a 3 anos como um asmático, né? Sem nunca ter tido asma, mas ele tem sintomas de cansaço, de falta de ar, né? Não tolera o esforço, e aí as pessoas os colegas acabam tratando como se fosse um paciente asmático. E aí é que está o nosso o nosso primeiro entrave, que é o diagnóstico da hipertensão pulmonar, né? Que chama a atenção que existe uma maior ocorrência da hipertensão pulmonar em mulheres jovens, né? E que pode acometer pessoas de qualquer etnia. Então, acho que isso é um dado que nos chama a atenção, porque são pessoas que estariam no mercado, né, de trabalho, pessoas na faixa economicamente ativa, né? Então, a gente aqui está falando de um expressivo de pessoas que podem se deparar com um diagnóstico como esse e podem justamente não poder mais retornar ao mercado de trabalho, se a pessoa não tem um negócio próprio. Às vezes, até quando tem um negócio próprio, fica difícil quando você tem sua saúde muito comprometida, né? E aí eu queria, então, já pedir para o deputado Pedro colocar, se a gente pensar do ponto de vista de impacto na sociedade, como que o senhor vê isso? Como que o senhor vê que poderia ser discutida essas questões que a doutora Gisela colocou e pensando que atinge uma faixa etária economicamente ativa e mulheres também? É para ver que finalmente as pessoas se deram conta que as transformações de uma sociedade, elas se dão nos parlamentos municipais, estaduais e federais. Por isso que é importante a gente poder participar. Em 2002 eu fui secretário de Ciência e Tecnologia, depois fui líder de governo, de partido, presidente da Assembleia, secretário de Transportes, mas sempre voltando a minha bateria toda para a área da saúde, em cima aqui do Estado, do Estudo de Previdência do Estado, e construindo
um sistema sindical brasileiro, que eu sou fundador, para poder esses instrumentos estarem a serviço da sociedade. E quando eu vejo o Antônio se agregar a essa luta, prestar o seu apoio, fazer investimentos, nós ficamos muito felizes, porque nós entramos lá para fazer justamente do parlamento um parlatório, é escutar a sociedade. E é no parlamento que as coisas acontecem. Eu consegui fazer, felizmente, com as entidades representativas do setor, a compreensão de que é fundamental informar o deputado, estar ao lado do deputado, do vereador, do deputado estadual, que muitas vezes não tem noção do que está acontecendo. Por que a criação dessas frentes parlamentares? Eu criei 3 frentes parlamentares ali. A frente parlamentar de imunização, de vacinação, porque ao chegar no parlamento eu vi que nós temos um PNI, o Plano Nacional de Imunização, que é o mais perfeito do mundo, mas que não atinge, a não ser no BCG, os índices mínimos de 95% para dar tranquilidade à comunidade. E aí vem grupos antivacinais, fake news, uma porção de problemas. A própria excelência do programa fez com que não atingisse as metas. E aí nós fizemos um grupo de trabalho e dali fiz uma frente parlamentar que está funcionando muito bem. E agora, aliás, na pandemia, teve uma atividade, está tendo uma atividade muito boa. Além disso, as pessoas deixaram de se vacinar. Hoje nós temos 21 estados com doenças voltando, como o sarampo. Temos a possibilidade de voltar até a paralisia infantil aqui, por incrível que pareça. Isso é uma parte. Fiz uma outra frente parlamentar, que é a Medtech, é a frente parlamentar que vai levar a tecnologia à ponta do sistema de saúde, fazer com que isso esteja à disposição, e na pandemia nós já podemos ver como foi importante a telemedicina, como ela está sendo importante, chegar em lugares com qualidade, e para isso é importante ser regrado. E me chegaram várias pessoas, e aí essas minorias precisam ser ouvidas, com problemas que precisavam ser abordados. E aí eu criei a frente parlamentar, estamos criando a frente parlamentar de doenças pulmonares graves e raras, porque os dados que nos chegaram, eles foram me sensibilizaram muito. São pessoas que na sua juventude, que nas suas dificuldades, elas têm reiteradas internações, muitas delas não têm tratamento, quando na realidade nós podemos ter alternativas para esses tratamentos, nós temos como fazer isso acontecer. O que é preciso é sensibilizar o parlamento e ao setor executivo para poder fazer com que políticas públicas se tornem permanentes e acessíveis a um grande público de pacientes que, na realidade, fica aí sujeita a essas ações que a doutora muito bem relatou, de morte precoce, de incapacidade para o trabalho, e também é um custo muito maior ao Estado. O paciente com asma grave ele passa a ter internações sistemáticas, ele não tem uma vida normal, como ele poderia, usando medicamentos disponíveis, ter. E aí nós temos uma Conitec que precisa ser sensibilizada, nós temos todo um sistema burocrático, que é um dos cânceres do Brasil, que precisa ser superado. Nós temos que ter pessoas que conheçam saúde, conheçam todo esse sistema que, nessa pandemia, se tornou transparente no Brasil. Primeiro, as desigualdades sociais desse país. São vários Brasis dentro do Brasil. E elas são imensas e fizeram a diferença. Se viu aí o tamanho e a importância do SUS, mas também as carências do SUS. O Brasil tem um sistema único de saúde que chega até a ponta, lá na casa do sujeito, pelo agente de saúde. São 400 mil agentes de saúde do Brasil, é um batalhão de agentes, mas muitas vezes há um despreparo nisso aí. Muitas vezes há um despreparo desse paciente, desse agente. Não é? Nós temos na saúde 4 pilares fundamentais para poder funcionar. É o acesso do paciente, é a qualidade desse acesso, a gestão e o financiamento desse acesso. Então, são situações que nós temos que abordar e abordar bem. E como é que se faz isso? Os disponíveis do parlamento. E um deles é a frente parlamentar, que nós saímos da comissão, ou eles fazem parte da comissão, mas se discute detalhadamente
durante o período que for necessário, temas dessa magnitude. E tivemos grandes avanços ali, e espero ter grandes avanços, porque ali está presente a sociedade científica, que é o caso da doutora Gisele, a sociedade civil, o Antônio está participando disso, e o paciente. E nós, parlamentares, que vamos influenciar e levar até os dirigentes as necessidades e as oportunidades que temos em conjunto para promover políticas públicas permanentes e não de governos A, B ou C. Muito bom, deputado, saber que já tem essa iniciativa da formação dessa frente parlamentar, acho que isso vai ajudar bastante nessas discussões, como o senhor falou, não é uma questão de um único participante aqui do mercado, essa discussão. E aí eu queria aproveitar e pedir para o Tony falar um pouco sobre, do ponto de vista da sociedade civil, dos representantes dos pacientes, como tem acontecido essa discussão dos raros com a hipertensão arterial e outras tantas doenças raras, Tony. A questão que é o nosso assunto comum muitas vezes com o Tony, que é a avaliação de tecnologias em saúde, o acesso, como isso está sendo avaliado. A gente tem uma série de discussões técnicas aí que a gente vem pautando em relação à avaliação de medicamentos para doenças raras, e também essa questão do apoio ao paciente e às famílias. A Casa Hunter e a Febra Raras, ela está focada no paciente, mas também nas famílias dos pacientes, que muitas vezes, por conta do cuidado com essa criança ou com esse adulto, inclusive perde a oportunidade de ter renda, porque tem que parar de trabalhar para poder cuidar desse ente querido. Tony, você podia, por favor, endereçar para a gente um pouco essas questões, né? O que está sendo feito para auxiliar os raros com hipertensão pulmonar e outras doenças raras também? Muito obrigado, Gabi, pela pergunta. Aliás, de um lado, a doutora Gisela narrou muito bem o fardo dessas doenças, que representam essas doenças referente ao paciente e a toda a família também, que sofre junto, né? Aliás, muitas doenças raras, os mães deixam de trabalhar. A mãe pode ser dentista, engenheira, médica, qualquer que seja, ela deixa de trabalhar, deixa de trazer renda e ainda fica cuidando daquele paciente 24 horas por dia, 12 meses por ano, sem ter apoio nenhum do próprio governo. O Dr. Pedro, ele colocou bem, né, o ponto na ferida, como podemos trabalhar em políticas públicas, o que precisa ser trabalhado, porque hoje, se a gente quer modernizar o SUS, nós vamos olhar na questão de saúde em geral. Especificamente as doenças raras, ela trata de uma saúde mais específica, mais complexa, onde tem as terapias inovadoras, as terapias-alvo e a medicina de precisão. Se a gente quer tratar essa medicina de precisão, nós temos que trabalhar também com precisão. Criar uma frente parlamentar, sim, esse foi o caminho certo de doenças pulmonares, para ter foco, para poder reunir todos esses players principais, né, que seja representante da sociedade civil organizada, comunidade científica, o parlamento super importante para criar, né, projetos de leis a favor da implementação dessas políticas e também para conversar direto com o executivo e tentar mostrar para o executivo o que precisa ser feito juntos, porque nós queremos trabalhar juntos para criar maneira sustentável, né? E também para criar uma maneira de atender da forma melhor e eficaz a nossa população sem quebrar o SUS. Ao contrário, modernizar o SUS para atender melhor, atender com eficácia, porque como a doutora Gisela falou, o paciente da hipertensão pulmonar que demora em torno de 2 anos para ser identificado, para poder entender qual a doença que ele tem. Muitos também de outras doenças levam em torno de 7 anos a 8 anos. Depois dessa luta de anos para descobrir que tem uma doença super grave, ainda entra outra luta que é o acesso a tratamento eficaz. Isso não pode acontecer, porque cada dia pesa na vida desses pacientes. Essas doenças são muito degenerativas e progressivas, então nós não podemos perder o tempo. O grande gargalo é isso, no acesso. Então, as empresas, a gente pressiona para que façam o dever deles, que é registrar na Anvisa qualquer medicamento, qualquer nova tecnologia, registrar o preço no país. E depois pedir para a incorporação. Só que a via de incorporação não está sendo feita de uma maneira rápida
de uma maneira também democrática. Por que eu falo isso? Porque a sociedade civil organizada de doenças raras não faz parte desse pleito, dessa plenária da Conitec, para poder separar o joio de trigo e para poder julgar de uma maneira correta, né, a incorporação desses medicamentos, que eles são medicamentos órfãos, que salvam a vida desses pacientes. Agora, a questão de orçamento, o parlamento, o Congresso pode tratar também para achar outras maneiras de reembolsar esses medicamentos, mas também volto a falar, o Dr. Pedro, acho que ele pode falar mais sobre esse assunto, que no Brasil, a questão de doenças raras não é ela que prejudica o orçamento do Ministério da Saúde. Eu acho que se a gente tem uma boa gestão no país e menos corrupção, tenho certeza que vai sobrar dinheiro e vamos atender da melhor maneira a população brasileira. O Tony tocou num ponto aí de extrema importância e fundamental. O acesso do paciente, que eu falei que é um dos pilares da boa saúde, o acesso, a qualidade, a gestão e o financiamento. E falou dos entraves para que algumas patologias sejam tratadas. Eu incluí a fibrose cística e outras tantas aí, que é uma luta para se incluir em tratamentos do Sistema Único de Saúde. Será que falta dinheiro para o SUS? Pergunto aqui. Eu acho que não falta, tem muito dinheiro. Agora, tem muita coisa que se é feita de maneira indevida. Tem muita burocracia no meio desse problema aí. Tem muitas práticas que não se fazem mais e se gasta muito dinheiro. Esse sistema tripartite, CONAS, CONASENS, Estado, município e federação, cada um com a sua atividade, ele é bom, mas ele leva também algumas diretrizes têm que ser nacionais, têm que ser federais. A corrupção é um problema no Brasil. E do tamanho da corrupção é a nossa burocracia. Esses desvios que, olha, em plena pandemia, nós tivemos gente roubando na pandemia. Isso é uma coisa inaceitável. E roubando na saúde, roubando na compra de respiradores. Então, não é essa minoria que precisa de um medicamento específico, que parece ser caro, mas que, na realidade, não é caro, porque ele evita reiteradas internações, evita complicações, prolonga a vida das pessoas, coloca os pais no mercado, e ele tem toda a razão, quando tem uma criança doente em casa, ou o pai ou a mãe não vão trabalhar, eles têm que cuidar do seu filho. Agora, quando você tem alternativas, a semana passada eu tive que ir a Brasília, nós tivemos a oportunidade de uma vacina nova, a vacina WYJ, contra a meningite, que é uma outra questão, que o Conitec tinha negado simplesmente. Quando é um grande avanço, ele evita a morte de crianças de 11 e 12 anos, aí se fez uma consulta pública e, felizmente, conseguimos fazer uma defesa técnica e foi incluído no programa de imunização. É um dos exemplos. Nós temos medicamentos para asma grave e mesmo para AME que podem ser incluídos no cadastro. Não são eles que vão quebrar o SUS, de jeito nenhum. Eles parecem que são de um preço elevado, mas é para um pequeno grupo de pessoas que tem um grande resultado, e saúde não tem preço, tem um grande resultado como resposta clínica e evita reiteradas internações. No fim e ao cabo, se você vai fazer a conta, é mais barato fazer o tratamento do que estar internando toda hora e tirando do mercado a tranquilidade e a inserção na sociedade dessas pessoas que estão com essa patologia. Queria aproveitar a fala do senhor, muito obrigada. Em relação às avaliações da Conitec, eu queria pedir para a doutora Gisela, por favor, falar um pouco, que agora em janeiro teve a consulta pública de avaliação para medicações, né, para a forma mais grave da hipertensão pulmonar, que é a tromboembólica, né, que é o que chama de HPTEC, né, a sigla. Queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre esse processo, sobre como foi, como a senhora como especialista vê a resposta que houve, e principalmente qual é o impacto disso para os pacientes, por favor. Nós temos para a hipertensão pulmonar 5 grupos diferentes de classificação de doença, né? O primeiro grupo se chama hipertensão arterial pulmonar. Para este, existem algumas medicações disponíveis já através do PCDT, que está sendo revisado. Para o grupo 2, não se aplica tratamento, nem o grupo 3, porém o grupo 4, que é um grupo diferente, que é a hipertensão pulmonar causada por embolias pulmonares de repetição.
para esse grupo, nós temos uma droga somente que mostrou ser efetiva nos estudos clínicos, cegos randomizados, né, para o tratamento dessa patologia. E é com extrema lástima que eu vejo a resposta que a Conitec nos deu, negando a incorporação deste medicamento para o tratamento desse grupo de pacientes. O que acontece? Houve uma consulta pública e essa consulta pública para a doença pulmonar tromboembólica crônica foi uma das maiores consultas públicas da história da Conitec, onde mais pessoas participaram respondendo, a comunidade médica, os pacientes, os familiares, todos participaram e todos apelaram pela aprovação deste medicamento, que é o único disponível para tratamento para essa patologia. E a Conitec negou a incorporação do medicamento. O que isso causa? Para nós médicos, eu que recebo o paciente sentado na minha frente, causa um grande dano no tratamento, porque eu não tenho o que oferecer para esse meu doente. Se eu tivesse alternativa, tudo bem, mas eu não tenho, eu só tenho este medicamento. O que isso leva? Isso leva à judicialização, que é o que todos nós detestamos e é o que todos nós queremos evitar no nosso país. O que vai acabar com o SUS é a judicialização da saúde, e é o que a gente tenta evitar. Mas quando a Conitec e os órgãos públicos não nos deixam alternativas, não há outra forma de tratar os doentes. Porque se eu só tenho este remédio para tratar, o paciente precisa do medicamento e eu tenho entendimento de que ele vai melhorar usando o remédio, eu não tenho outra alternativa que não solicitar a medicação para ele. E cada vez que o Conitec fecha a discussão, não abre e não autoriza o uso do medicamento, ela está negando qualidade de vida não só para esse paciente, mas para suas famílias, para os seus, como o deputado falou e como o Tony também falaram, são muitas pessoas envolvidas nesse processo de doença, né? A doença não é só de um corpo, a doença é de um grupo de pessoas, né? E é lastimável isso que aconteceu recentemente conosco, eu lamento, assim, e acho que foi uma atitude não muito transparente da Conitec nesse sentido, porque os argumentos não são argumentos que a gente acredite serem contundentes para negar a incorporação, e é realmente muito lastimável que isso tenha acontecido. A Conitec precisa se modernizar, a Conitec precisa mudar o critério. Esse é um exemplo clássico, de uma mobilização geral, onde houve consulta pública, houve uma comprovação científica e uma negação. Negaram argumentando o quê? Não tem argumentação. Por isso, doutora Gisela, a importância das frentes parlamentares, para colocar na mesma sala o paciente, a área científica, a área política e a área técnica, e discutir isso publicamente, entende? Discutir e sensibilizar as pessoas sob pressão. Lamentavelmente, o nosso país é muito reativo, ele não é proativo. Se há uma comprovação científica, se há um resultado efetivo, por que não fazer uso disso? A gente consegue comprovar, inclusive, orçamentariamente isso aí, como não negativo. Evidentemente, acaba numa judicialização, e muitas vezes, na judicialização, os tribunais não têm câmaras técnicas especializadas e não sabem nem como decidir. Muitas vezes não decide de maneira adequada, lamentavelmente. Então, a Frente Parlamentar, uma das finalidades da Frente Parlamentar é justamente essa, é fazer um trabalho onde todos os atores estejam presentes. Nós estamos aqui hoje no mecanismo de tecnologia a serviço da saúde. Essa comunicação nós não haveria possibilidade de fazer em termos de não pandemia. E isso veio para ficar, né? A minha frente parlamentar ainda não está constituída, nós já estamos trabalhando. Isso aqui é uma audiência pública, não deixa de ser uma audiência pública. E é um tema que eu, ao ir a Brasília semana que vem, vou levar e vou lá na Conitec, vou ao Ministério, nós vamos levar e vamos avançar, sim, vamos pelo menos lutar. E aí lutar é colocar todos os agentes para poder haver essa colocação de maneira muito transparente. E aproveitando o que o senhor falou, e doutora Gisela, chama muita atenção, e aí eu quero direcionar para o Tony, fazer a continuação da discussão, a gente observa, quando a gente olha o histórico da Conitec em relação às doenças raras, que realmente esse ano houve uma mudança muito grande do foco das doenças raras. O que vinha acontecendo com muita dificuldade, mas vinha acontecendo nos últimos 6, 7 meses. Eu sei que temos a questão da pandemia, não estou minimizando isso de forma alguma, mas talvez não seja o paciente raro ficar sem tratamento que vai resolver o problema
de toda uma estrutura, né? Eu queria, então, pedir para o Tony comentar, porque realmente, assim, juntar tudo isso, essa equação é uma equação que a gente há algum tempo trabalha e realmente como que a gente faz isso, pegando até que o deputado fala a questão tripartite, que mesmo que se a Conitec recomenda, o Estado e o município pode não aceitar pela gestão do tripartite em saúde. Então, Tony, como é que a gente pode, como é que você vê, depois eu quero que também deputada, a doutora Gisela, coloquem a posição em relação a isso, como é que a gente pode juntar essas pontas para que as coisas voltem a andar, Tony? Eu acho assim, como responsabilidade da esfera federal fazer a incorporação das novas tecnologias, seria mais correto, mais justo que a esfera federal também arcar com o custo das incorporação desses tratamentos. Por que eu falo tratamento? Tem que incorporar tratamento antes de incorporar medicamento, protocolo. Nós temos em torno de 8.000 doenças raras. A gente está incorporando quantos medicamentos até agora para doenças raras? 12. Temos em torno de 48 PCDT. Isso é muito pouco. Mas enquanto a gente não trabalha as doenças raras de uma forma correta, realmente colocar as pessoas numa mesma mesa, aquelas pessoas que conseguem contribuir melhor para esse tema, nós não vamos ter saída. Contribuir em qual sentido? Não podemos mais incorporar medicamento sem incorporar diagnóstico, no primeiro lugar. Como vai incorporar medicamento sem incorporar primeiro o diagnóstico dessa doença, né? O incorporando medicamento é mais um eixo pequeno na incorporação do tratamento, porque muito dá para ser feito para aquele paciente, independente se tem medicamento ou não. Dá para melhorar muito a qualidade de vida daquele paciente com equipe multidisciplinar, com tratamentos paliativos, até ter um medicamento melhor que salva a vida dele. Isso não está sendo feito, infelizmente, porque a estrutura que hoje a Conitec os 13 dentro da plenária, a maioria deles, infelizmente, não conhece muito as doenças raras, para não falar não conhecem nada as doenças raras. E as pessoas que conhecem estão fora desse jogo. A decisão que impacta as pessoas e as famílias, porque aqui quando a gente fala de custo-efetividade, fala, olha, não consegui incorporar por causa do custo-efetividade. Até nisso eu posso aceitar, mas também esse custo-efetividade não pode existir, está errado, enquanto não faço o custo também de não tratar. Quando não trato esse paciente de uma maneira eficaz, qual é o custo desse paciente? Quantas internações, quantas cirurgia? Ele ocupa o lugar do outro que precisa. A mãe dele para de trabalhar, se aposenta, ele se aposenta, não inclusão social, e a vida não tem preço. Tudo isso, alguém fez o custo disto? Ninguém fez o custo disto. Então, esse custo-efetividade não existe para doenças raras. Além disso, no país de 200 e poucos milhões de habitantes, comprovando que o caminho no mundo para modernizar a saúde é a atenção básica, para que nosso SUS para de sangrar, para ter o diagnóstico de ponta, com tempo rápido, em vez de montar milhares de hospitais que viram elefante branco no país e não conseguem fazer o trabalho correto. O caminho é a genética. Se o caminho é genética, como não vou trabalhar em incorporar o diagnóstico através da genética, os diagnósticos moleculares, como não vou incorporar as terapias avançadas? Agora, se vão custar caro, eu tenho várias opções para baratear o custo, em fazer parceria pública-privada, né? Em incentivar tecnologias aqui, incentivar a ter patentes brasileiras, pesquisa no país. Nós somos uma ONG, estamos fazendo terapia gênica no país. Imagina se o governo investe nisso. Então, isso não é permitido num país tamanho Brasil, morrer gente por causa de falta de medicamento ou falta de atendimento. E vim falar que esse medicamento custa caro, custa 500 mil por ano, não posso dar para aquela pessoa, mas se custa 1.000, posso dar. Isso também, discriminação, do mesmo jeito quanto discriminam um preto ou um branco, da mesma forma. Isso é discriminação. Se pelo valor do medicamento eu tenho que escolher quem vive ou quem morre. Então vamos investir, colocar menos dinheiro em outras que não são tão importantes. A saúde, em primeiro lugar, depois a educação, depois vem o resto. Senão nós não vamos ter infraestrutura, nós não vamos ter uma população que vive feliz. Porque uma população que tem 13 milhões de pacientes com doenças raras significa que tem 50 milhões de pessoas que vivem sofrendo. Porque
aquele paciente, ele não é sozinho, sofre. Ao contrário, muitos desses pacientes vivem felizes no mundo deles, que tem atraso cognitivo, que sofre o pai, a mãe, o irmão, a avó, a tia, esses sofrem junto, vivem um sofrimento absurdo. Então, chega de sofrimento, a pandemia provou que a saúde e a vida é prioridade. Então, imagina aquele paciente que tem poucos anos de vida, se a gente não interfere de uma forma objetiva, de uma forma correta para salvar a vida dele. Que aí não estamos só salvando a vida dele, estamos salvando a vida da família dele. Isso que nós temos que valorizar no nosso país. Nós estamos aqui nos encaminhando para o finalzinho, né? A gente tem um tempo determinado por nós, né? A gente ficaria aqui uns 3 dias falando sobre isso, mas a gente está com tempo. Aí eu queria pedir, então, por favor, nesse momento, colocar tanto para o deputado quanto para a doutora Gisela uma pergunta que eles fizessem as considerações finais deles agora em relação ao seguinte: o que precisa ser feito para sensibilizar a sociedade, para sensibilizar a Câmara, a opinião pública, né, da importância de se conduzir melhor esses casos em relação à doença rara, tanto a hipertensão pulmonar, nós estamos no mês aqui das doenças pulmonares, pela Casa Hunter e Febra Raras, mas essa questão da doença rara, o que a gente pode... E o que nós, como sociedade civil, como cidadãos, podemos também fazer para encorajar os nossos deputados, os senadores, a agirem em nome desses pacientes. Deixo assim, doutora Gisela, primeiro o deputado para encerrar, depois o Tony dá um agradecimento. Tá bom, Tony? Tudo bem? Tá bom? Por favor, doutora Gisela. Eu acho, Dani, que é muito importante no nosso contexto a gente não esquecer isso que o Tony está dizendo. Quando nós elaboramos a nossa nova Constituição, lá estava escrito que a sociedade e os constituintes determinaram que a saúde é uma prioridade no nosso país. Isso foi uma escolha desse grupo, né? A saúde e a educação são pilares que desenvolvem a nossa sociedade. Então, nós não podemos ter tantas pessoas doentes e pessoas desassistidas. Ao mesmo tempo que a gente não pode só tratar doenças comuns e deixar de lado as doenças raras ou deixar de lado as altas tecnologias, porque em determinado momento a distância entre a tecnologia e a saúde dos doentes vai ser muito grande e a gente não consegue melhorar a qualidade de vida dos cidadãos brasileiros. Então é muito importante que a gente tenha em mente que é preciso que as duas coisas caminhem juntas, né? Que as políticas básicas sejam efetivas, vacinação, tudo isso, mas que ao mesmo tempo eu também proteja os cidadãos desse tipo de patologias, né? Não é possível a gente admitir que uma paciente que mora numa tribo indígena, tenha 3 aninhos de idade, né, e que sua mãe precisa acompanhar ela, a mãe perca o emprego, ela não tem acesso à medicação, ela mora no interior, lá no fundo, no interior do Rio Grande do Sul, e ela não tem como se defender dessa situação. E ao passo que tratada, ela vai ser de novo inserida na sociedade, ela vai representar a sua cultura, ela vai poder representar, vai poder trabalhar, ser inserida no mercado, porque os medicamentos existem. O que não acontece é que o paciente não tem acesso ao tratamento efetivo, né? Não pode essa mãe e essas crianças baterem 10 vezes na farmácia do estado atrás de medicação, sem que a farmácia atenda-os, ou sem que não exista, ou que ninguém informe se a medicação chegou, não chegou, e isso custa dinheiro para eles. Para quem ganha o salário mínimo, isso é muito, pagar passagem toda semana para ir até a farmácia do estado. Então as políticas começam desde como nós vamos diagnosticar, até como a gente vai atender, como a gente vai fazer a distribuição, como que a gente também, de forma federal, vai tratar essas doenças, se o nosso governo vai realmente assumir que ele quer proteger esses nossos pacientes, né? E eu tenho certeza que sim, porque a nossa Constituição defende isso. Né? E como médica, eu tenho assim, algumas coisas que são muito importantes. Em primeiro lugar, a gente tem que, eu vejo, se tem dor, a gente tem que aliviar a dor. Se tem doença, a gente tem que buscar cura, tem que buscar tratamento, né? A gente não pode cruzar os braços. Eu, como médica, não posso escolher qual paciente que eu vou atender. As doenças raras fazem parte das pessoas que precisam de ajuda e precisam ser atendidas como qualquer outra, sem discriminação. Né? E eu acho que, como médicos, a gente tem feito um movimento no sentido de fazer com que as pessoas conheçam a doença, entendam a doença, né? Vejam o que a gente precisa, quais são as nossas demandas e sensibilizem com essa doença,
porque são pessoas jovens da nossa sociedade que estão sendo acometidas, e isso é algo assim que no futuro nós vamos pagar um preço muito alto se a gente também não proteger e não tratar esse grupo de doentes. Bom, eu vejo que as coisas começam e podem se resolver com essa indignação aqui demonstrada. É nós não aceitarmos o sistema como ele se apresenta. Nós não aceitarmos, com a indignação do Tony, com a indignação da Gisela, com a minha indignação, e por isso a minha participação na área da saúde. Eu sou médico, nós temos um hospital em Cruz Alta, sou pós-graduado em administração, podia estar na minha zona de conforto. Mas chegou um momento que eu vi que eu precisava participar mais. E entendi que são nos parlamentos que as coisas acontecem. As decisões, por mais que nós entendamos sejam importantes, elas não acontecem se não houver sensibilização política para isso. E assim que é constituída a sociedade brasileira, lamentavelmente, nós temos mecanismos muito simples que podem melhorar a vida da pessoa, desde que haja o envolvimento e entendimento e, fundamentalmente, aí conhecimento e preparação. E nós temos no Brasil, lamentavelmente, uma geração perdida, que eu não faço parte dela, com certeza, nem a Gisela, nem o outro, nem o Tony, que veio de outro país, se radicou aqui e trabalha muito melhor que muitos brasileiros. Seus filhos estão aqui. Eu me emocionei com a tua história, Tony, com a tua maneira de fazer, de trabalhar, de participar, Obrigado. De oferecer o que pode a serviços brasileiros, principalmente os mais desvalidos, mas as coisas começam pela educação no Brasil. Lamentavelmente, nós estamos colocando milhares de jovens no mercado, credenciados pelo diploma, mas não capacitados para exercer as suas profissões, quaisquer que sejam. Lamentavelmente, na medicina, isso acontece com uma frequência muito grande. Nós temos pessoas colocadas em posições chaves, principalmente em secretarias de saúde, sem conhecer saúde. Lamentavelmente, isso também é uma questão cultural. E essas questões é que nos impedem de ir à frente. Nós não podemos evitar de ver o que está acontecendo. A cirurgia robótica hoje é uma cirurgia que se faz com uma efetividade muito grande. Hoje tu opera um paciente de próstata com robótica e tem 98% de chance de não ter incontinência urinária. E cura. Você tem terapia gênica que é irreversível. Você vai tratar o paciente geneticamente. Isso é caro? Não, isso não é caro. Isso resolve. Isso tem que ser incentivado. Nós tivemos, nessa pandemia, uma demonstração de como é importante a saúde suplementar no Brasil, que resolveu 55% dos casos com efetividade do Covid. E o setor público falhou muito. Então, um depende do outro. Hoje, a saúde no Brasil, ela representa 10% do PIB nacional. Só para vocês terem uma ideia, eu sempre dou esse exemplo, faço questão de repetir, o Tony já escutou isso. O aeroporto de Guarulhos, que é o principal aeroporto de cargas do Brasil, 50% dos movimentos do Brasil é em relação à saúde. Será que ela não merece uma atenção muito importante? Depois do setor primário no Brasil, setor metalmecânico, toda a cadeia produtiva, quem mais emprega é a saúde. É a saúde. A saúde mexe com todo esse potencial, e na saúde dos hospitais. E aí o direito do cidadão, onde é que fica? Onde é que fica o respeito a esse direito que ele tem, a esse contribuinte? Então, nós temos que, sim, a partir dessa indignação, desses mecanismos, fazer com que haja uma mobilização, uma sensibilização, uma qualificação na mão de obra, é fundamental. Eu lamento muito o que está acontecendo no Brasil. Se criaram aqui 250 faculdades de medicina num caretaço, está se querendo trazer para o Brasil profissionais sem qualificação nenhuma e sem revalida. Eu tenho uma filha que mora na Itália, é dentista, e ela, mestre e doutora em ortodontia, ela, para exercer a profissão, ela teve que fazer vestibular, terminar o curso de graduação de novo e depois defender a tese de novo. Passou por tudo porque é competente. Então, eles não aceitam pessoas não qualificadas lá. Por que nós vamos aceitar aqui no Brasil? Não podemos, de jeito nenhum. Então, eu fico muito feliz de participar de uma mesa extremamente qualificada, com pessoas muito bem posicionadas e indignadas. A indignação é que tem que fazer parte da vida do brasileiro. Nós não podemos aceitar o sistema como está. É por isso que, na minha idade, onde eu poderia estar no conforto do meu lar, visitando meus netos que moram fora do país, estou aqui trabalhando para tentar fazer a minha parte, principalmente pelos mais desvalidos desse país, que poderiam, sim, hoje ter muito melhores condições.
Deputado, muito obrigada. Então, queria mais uma vez agradecer a participação de vocês. Doutora Gisela, muito obrigada pelo seu tempo. Deputado, muito obrigado pelo seu tempo. A gente fica realmente feliz de ver representantes nossos que realmente focam na defesa das pessoas, na defesa da vida. Isso eu falo pessoalmente, eu não sou do seu estado, mas fico feliz, né, de ver esse tipo de atuação. Agradecer ao Tony, mais uma vez aqui também, por todo o trabalho que é feito pela Casa Hunter, e a qual eu sou muito grata de poder fazer parte, pelo menos colaborando um pouquinho, né, com esse trabalho maravilhoso que é feito em nome dos pacientes com doenças raras e tantos outros. Foi excepcional. Aquilo que o deputado falou, a gente não pode desistir. Temos que ser realmente, temos que ter uma revolta, mas uma revolta democrática, correta, e se unir, e ter a união correta, que eu vejo a Frente Parlamentar de Doenças Raras e da Frente Parlamentar das Doenças Pulmonares, criada pelo deputado, isso vai democratizar mais essa discussão. Sim. E nós temos que se juntar a essa Frente Parlamentar das Doenças Pulmonares, junto com a comunidade científica, junto com a doutora Gisela, e que representa da comunidade científica, para chamar o executivo e tentar discutir com eles, né? Um novo desenho sustentável, que a gente vai achar, vai mostrar para eles o caminho melhor que estão achando. Não é fugir do problema que vai resolver. Nós não vamos mais fugir do problema, nós queremos resolver de uma maneira sustentável para o nosso sistema, para o nosso executivo, mas também de uma maneira democrática e dar acesso à população que mais precisa. Sim. Então, agradeço muito seu trabalho, deputado, seu trabalho, doutora, que sempre foi fã do seu trabalho, sempre foi para Brasília lutando, nunca ficou na zona do conforto como médica, mas sempre quis lutar para todos os pacientes. Gabi, você, como profissional e como colaboradora da Casa Hunter, também sem palavras para te agradecer por tudo que você vem fazendo, vem lutando conosco também como profissional, que mostra os caminhos para a gente trabalhar cada vez mais de uma maneira mais profissional. Então, queria aqui agradecer a vocês que participaram, que estão assistindo a esse debate. Nós não ficamos por aqui, nós temos muitos outros, mas esse aqui faz parte do mês de setembro, do respirar das doenças respiratórias raras. Até uma próxima, muito obrigado e saúde para todo mundo.